Graça e paz a todos. Hoje é 10 do mês 5, quase entrando aí na metade do ano, né, de 2026. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivani Barbosa. Graça e paz a todos, né? Hoje é mais um feriado do Dia das Mães. Amém? Nosso Brasil tem muitos feriados, como também tem muitos impostos. Vai chegar um dia que ninguém vai mais trabalhar e os impostos vai ser convertido em salário para quem não pode trabalhar. Já tem aí a Bolsa Família, né? E a gente temos que esperar em Deus, pedir a Deus discernimento, né? Pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria, pois não é fácil. Já passa de 17 milhões, né, de brasileiros desempregados. Eu estou na fila, né? Ainda permaneço na fila do osso e ainda permaneço desempregado. Mas até que o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. E por hoje ser mais um feriado, eu quero dar os parabéns às mães. E os parabéns também aos filhos que têm ainda suas mães viva, viva. Pois a minha mãe não está mais viva. Deus recolheu e já levou. Se Deus me pedisse a mim, né, o que eu queria, o que eu podia querer hoje, eu poderia pedir muitas coisas, mas eu não vou. Eu não vou pedir, sabe por quê? Eu não vou pedir, porque eu sei que se eu pedir, Deus me dá. Mas eu só queria apenas hoje que Deus trouxesse de volta a minha mãe. Se Deus pudesse fazer isso, eu sei que Ele pode, mas se Ele pedisse, meu servo, o que é que você quer que eu faça para você? Não ia pedir para destruir meus inimigos, aqueles que me perseguem, não ia pedir riqueza, não ia pedir mais saúde para ficar, né, 500 anos aqui na Terra. Não ia pedir nada disso, isso é importante também. Eu ia pedir apenas 30 segundos com minha mãe, para poder abraçá-la, poder olhar nos olhos dela e dizer: minha mãe, obrigado por você ter me colocado no mundo, por ter aprendido algumas coisas, né? Por ter as experiências que eu tenho hoje da vida. Eu ia ser grato, eu ia abraçá-la, eu ia olhar nos olhos dela e ia dizer: eu te amo, minha mãe. Você, olhe para cá, presta atenção no que eu vou lhe falar. Olhe para cá. E aí eu encerro aqui o vídeo para não ficar muito comprido. Você já olhou a sua mãe e abraçou, beijou, disse que o amava? Você já fez isso com a sua mãe hoje? Aí você pode até dizer: mas evangelista Ivanês, a minha mãe não mora aqui na minha casa, não mora na cidade onde eu moro, mora em outra cidade. Pega o telefone ou pega um transporte, vai lá, faça uma visita, leva um presente para ela, né? Dá um abraço nela. Procure saber o que ela está precisando. Aproveite enquanto ela está viva. Quantos filhos não coloca a mãe num asilo, né? Em vez de cuidá-la, prefere colocar em um asilo. Mas Deus, Ele está vendo. E Deus, Ele vai cobrar de cada um. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós praticamos. Por enquanto, nós estamos vivendo aí o livre-arbítrio, né? Deus, Ele vai, né, largando a corda aí, ó, corda da misericórdia, né? Vai chegar um momento que vai esticar. E quando esticar, o tombo é feio. A fatura do cartão vai vir. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então aproveite hoje que é feriado, Dia das Mães, né? Abrace. Não só hoje, mas todo dia da sua vida. Procura respeitar pai e mãe. Lá em Provérbios, né, 22:6, Deus manda os pais, né, ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Lá em Efésios 4, né, diz lá que nós não podemos também irar os filhos da gente, mas devemos ensinar. Não podemos provocar, podemos educar, ensinando, pois o mundo lá fora aí ensina errado. A má influência, né, corrompe os bons costumes. Mas você que é pai e mãe, procure entender o seu filho, por que ele está rebelde, por que ele está agindo dessa forma, né? Procure, meu filho, também procurar saber, né, por que a sua mãe pega tanto no seu pé. É porque ela te ama.
Se seu pai pega muito do seu pé, é porque ele te ama. Honre seu pai e sua mãe para que você venha viver muito tempo nessa terra. Esse é o conselho que eu dou a você, tá certo? Que eu sou pai também e hoje sou avô. Eu tenho um casal, um menino e uma menina. Mariana Isabel e é a mais velha, né? E Eliseu, que é o mais novo. Maria Fernanda, que é a minha filha, que eu casei ela. Tem o meu genro, o João Paulo. O meu filho, né, Lindenberg, que é especial, é paciente do CAP. Mas, graças a Deus, ele louva. Ele é tranquilo, ele não é agressivo. Por causa do ensinamento que eu dei a eles. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu passei por prova, passei por lutas. Mas até aqui, o Senhor tem cuidado de mim, da minha família, tem me dado graça, me dado sabedoria para eu lidar com situações. Nós erramos todo dia, ninguém é perfeito. Às vezes a gente guardamos rancor, guardamos mágoa, né? E às vezes ficamos pegando no passado, algo que aconteceu anos atrás, aí fica trazendo para o presente. A gente tem que viver hoje o presente, se preparar para o futuro. Jesus, ele está voltando. É tempo de nós vigiar, ser prudente, né? Como Jesus falou, né? Ser prudente como uma serpente, ser manso como uma pomba. Temos que se compadecer, ter empatia, ser manso e humilde de coração. Temos que amar e perdoar. Temos que aprender a ser família. Eu sempre costumo dizer que a família unida, né, a igreja unida, a sociedade unida jamais será vencida. Jamais o inimigo vai vencer aqueles que estão dentro da palavra. Então, deixa a palavra de Deus, né, seguir o curso da sua vida. Procure respeitar seu pai e mãe. Não seja problemático e complexado, não. Controla essa ansiedade, controla essa rebeldia que você tem no seu coração. Valorize os seus pais quando está vivo. Pois eu nem tenho meu pai, nem tenho minha mãe hoje. E é importante, meu irmão, minha irmã, não se lembrar só apenas nos dias que o próprio governo, né, estabeleceu, né, feriados. São tantos feriados. E a gente ficar com aquele espírito, né, de religiosidade tradicional, né, com aquela tradição religiosa, fanática, só nos dias, dia do Natal, Ano Novo, né, nos dias especiais, né, ser bonzinho, ser um anjinho. Não, meu irmão, a gente tem que ser santo o tempo todo. O apóstolo Pedro, ele disse isso nas cartas dele: sejais santo como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo disse também em Gálatas 2:20, né? Eu estou crucificado em Cristo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos templo de morada do Espírito Santo, meu irmão. Nós somos a igreja de Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos 17:24, está lá escrito que Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita dentro de cada um de nós. As coisas velhas já passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está lá escrito que as coisas velhas já passaram. Eis que hoje tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo em nossa vida. Nós passamos a ser uma nova criatura. Então valorize a família. Valorize aquela que botou você no mundo, a sua mãe. E eu quero dar os meus parabéns a todas as mães do mundo inteiro. Meus parabéns. Quero deixar 2 versículos da Bíblia Sagrada para você, que está no mesmo texto, no texto de Provérbio. Provérbio, capítulo de número 31 e o versículo 10, que fala sobre a mulher virtuosa. E também Provérbio 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Seja uma mulher sábia, porque se Deus não edificar a nossa casa, em vão edificam aqueles que trabalham. Salmo 127, verso 1, está escrito essa palavra. Então vamos ser uma família. Medite no Salmo 128, que é o Salmo da família. E viva a palavra em você. Procure a esperar. Espere que as coisas boas venham para você, não. Vá à frente, porque nos evangelhos de Cristo, Jesus Cristo disse isso nos evangelhos, que o reino de Deus é tomado à força. Amém? Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Deus abençoe a todos. Graça e paz. 17. Quando o salmista Davi, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, tu és o meu libertador. Tu és a rocha da minha salvação, tu és o meu salvador.
Então, Davi, ele conheceu o poder de Jesus, bem antes de Jesus, né? Imagina aí que discernimento de espírito Davi tinha, né? Davi, ele tinha uma luz nele forte, que é a presença do Espírito Santo na vida dele. Davi, ele, toda vida que ia à guerra, ele sempre ia ao templo. E o profeta Natan, que era o seu conselheiro espiritual, dava orientação de estratégia de guerra, né? E por isso que todas as guerras que ele ia, ele vencia. Aleluia. E aí ele foi considerado na Bíblia, né? O segundo coração de Deus. Davi tinha seus erros? Tinha. Davi errava. Mas algo que Davi tem, que muitos não têm, eu não tenho, nenhum de nós temos, irmão. Nós não temos. Pode até a gente achar que tem, mas não tem. Que ele reconhecia toda a vida que ele errava. Será que nós reconhecemos toda a vida quando nós erramos? Davi, ele reconhecia, ele dizia: Senhor, eu peço que o Senhor não permite que eu seja lançado nas mãos dos meus inimigos. Eu prefiro que o Senhor tire a minha vida e que os meus inimigos tirem a minha vida. E ele se escondeu várias vezes na caverna de Adulão, né, se escondendo dos seus próprios adversários. E Deus guardou Davi. E Deus deu a Saul por 2 vezes nas mãos de Davi, né? Para ele tirar a vida de Saul. Mas Davi conhecia Deus. Davi disse: no ungido do Senhor ninguém toca. E a mão de Deus, irmão, estava sempre na vida de Davi. Davi, ele considerava a excelência da confiança que ele tinha, né? Nas guerras que ele ia, ele sabia que Deus ia na frente dele. Ele estava diante de um gigante de quase 3 metros de altura. E ele não temeu o tamanho da espada, o tamanho do escudo, o tamanho, né, a excelência do gigante, e estava ali profetizando que ia acabar com ele, que ia entregar ele aos abutres, que ia arrancar a cabeça dele. Assim, eu que vou fazer o contrário que você está fazendo, falando por mim, eu vou fazer com você em nome de Deus. Eu irei a você em nome de Deus e arrancarei a sua cabeça com a tua espada e levarei a cabeça para o arraial e mostrarei todo o arraial que Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E ela disse que a Bíblia ali, Davi venceu o gigante, né? E de lá para cá, irmãos, Davi nunca teve mais sossego, né? Saul, ele tentou botar Davi na prova, irmão, várias vezes. Disse: se você quer a minha filha, porque desde então Saul estava prometendo, né, ser isento de imposto, né? E ainda dava filha como esposa, né? Se derrubasse o gigante. Davi já tinha ganhado. Só que Saul disse: se você voltar à guerra e trazer sempre a custo de 100 homens, né? Aí será concluído aí. Você será o meu novo genro, né? Interessante, irmão, que Davi foi e trouxe 200. Davi trouxe mais do que o Saul pediu. Irmãos, quando nós for afrontado, desafiado pelo inimigo, irmão, procura a Deus, peça para que Deus dê força para que você seja melhor do que o seu inimigo te mede. Aleluia! Porque nós não podemos ser medidos, né, por aquilo que o povo vê que você é. Nós não podemos viver a nossa vida baseado no que alguém fala, o que você é. O que você é o que Deus já escreveu no caderno para você. Deus, ele tem coisas grandes na minha e na sua vida, irmãos. Por isso que o inimigo, ele tenta toda a vida tentar nos abater. Mas maior é o que está conosco e que o que está lá fora. Aleluia! E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Fechando com chave de ouro. Eu sou pobre. Vamos repetir, igreja? Diga assim: eu sou pobre. Você pode ter sua casa, pode ter dinheiro no banco, você pode ter, né, a melhor comida, você pode ter o que você tiver, mas você continua pobre. Porque Davi era um homem tão rico, irmão, que ele fez 16 toneladas de ouro e prata só de oferta do seu tesouro particular, de oferta para Salomão fazer o templo, irmão. Será que esse homem era pobre? E por que ele disse que era pobre? Ele estava falando no sentido espiritual. Porque adianta a gente ter tudo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então Davi, ele tinha um sentido dele, ele estava falando no sentido espiritual, ele era pobre espiritualmente, por isso que ele disse: eu sou pobre, mas o Senhor cuida de mim. Vamos repetir? Diga: eu sou pobre, e o Senhor cuida de mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
dia, povo de Deus. Estou aqui na Fazenda Geraldo, final Geraldo Dantas, né? Entrada aqui para Lagoa Nova, aqui a entrada aqui para Corrais Novos e entrada aqui para o Povoado Manuel Domingo. Estou indo ali para o Povoado Manuel Domingo. Estou indo ali vender o sorteio e, ao mesmo tempo, evangelizar, né? Também rever também os velhos amigos. Hoje é segunda-feira, né? Hoje tem culto na minha casa. Estarei chegando antes de 6 horas da noite, estarei chegando em casa, se assim, se Deus me permitir e se Deus quiser, né? Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, graça e paz. Bom dia a todos, graça e paz. Estou aqui no assentamento Santana, depois é o Povoado Manuel Domingo, estarei indo para lá. Tem outra entrada, né, para outro lugar. Descendo por aqui, ó, vai sair lá em São Vicente. Amém? Abençoe a todos. Graça e paz. E a graça e paz a todos. Vindo ali do sítio de dentro, né? Na venda aqui do sorteio. E ao mesmo tempo também evangelizando. Já estou aqui entrando aqui no assentamento de Santana. Lá na frente ali é o posto de gasolina, né? Amém? É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe a todos, né? Tenham um bom dia, segunda-feira. Graças e paz a todos. Bom dia a todos. Eu quero aqui apenas corrigir aqui uma fala minha que eu fiz no vídeo anterior. Aqui é sítio dentro, município de Lagoa Nova. E interessante que o assentamento Santana, que é lá na frente, ó, esse posto de gasolina aqui ainda é sítio de dentro. Então, o sítio de dentro vai até aqui nesse posto de gasolina. Lá para frente é o assentamento Santana. Depois é o Povoado Manuel Domingo. Amém? Povoado Manuel Domingo. Aqui tudo é sítio de dentro. Deus abençoe a todos, graças e paz. Bom dia, povo de Deus. Estava conversando ali com o predeiro, né? Aí as casinhas que é feita aí pela prefeitura. Só basta a pessoa ter o terreno. E a prefeitura aí é feita pela Caixa aí, ó. As casinhas. Entrada aqui do Povoado Manuel Domingo. A parada ali cheia de gente. Eu vou ver se eu vendo ali um sorteio a eles. E falar de Jesus, né, para eles também, né? Aqui é o Povoado Manuel Domingo. Serra de Santana. A todos. Graça e paz a todos. Povoado Manuel Domingo. Que é o campo, né, de jogar bola. A mansão aí, ó. Comércio. Que é o Povoado Manuel Domingo. Esse comérciozinho, né? Tô aqui no Povoado Manuel Domingo, vendendo aqui o sorteio e evangelizando ao mesmo tempo. Falando do amor de Deus. É isso aí, minha gente. Deus abençoe a todos. Povoado Manuel Domingo. Está aqui, cidade, né, pequena, né? Povoado. Colégio. Abençoe a todos. Graças e paz. Louvado seja Deus. Boa tarde a todos. Estou aqui na casa aqui do pastor José, né? Ele está aqui na rede. Estou aqui no assentamento José Milanês, vizinho ao Povoado Manuel Domingo, né? Isso. Aqui é Serra de Santana, não é isso, pastor? É. Dê um alô aí para aqueles que me seguem aí nas minhas redes sociais. Faça o convite aí para as pessoas virem. Diga aí os dias de culto. Meus irmãos, o dia de culto aqui na igreja é domingo, quarta e sexta-feira. E o endereço é? O endereço é Sítio Marizeiro, vizinho à lanchonete Delícia dos Salgados. Ô, glória. Serra de Santana. Amém. Louvado seja Deus. E os cultos é na terça
no domingo, quarta e sexta-feira. Domingo, quarta e sexta-feira, às 7 horas, né? Amém, às 7 horas da noite. Então vocês estão convidados aí pelo pastor Obrigado, José. Louvado seja Deus. Vim adorar a Deus, ele ainda está pedindo a Deus o nome, né, do ministério. E eu creio que Deus vai dar um nome bem bonito, né, para o ministério do nosso querido irmão, pastor José. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanei Barbosa. Deus abençoe a todos, graça e paz a todos. Boa tarde a todos, saí daqui para Currais Novos, peguei agora uma carona dali, depois valeu domingo, né, assentamento milanês, estava para aquelas bandas. Peguei uma carona aqui abençoada. Estou aqui de frente aqui da fazenda do final do Geraldo Danta, né? Aqui é a entrada lá para Lagoa Nova. E estou aqui esperando agora uma carona para Currais Novos. Deus abençoe, graças e paz. A maioria dos pastores que abrem igrejas com a finalidade de granjear. Começa na garagem de sua casa ou num espacinho pequeno, mas a intenção é prosperar, é fazer aquela empresa, aquela microempresa religiosa virar uma macro. Mas em contrapartida, tem outros pastores que fazem parte de igrejinhas, por exemplo, das Assembleias de Deus. Esse pastor, na grande maioria, ele nem sabe o que acontece no profundo da direção, da administração dessa igreja. O que o pastor presidente faz com os recursos lá, entendeu? Não sabe porque não querem saber, não se esforçam para saber, porque quando alguém começa a descobrir, logo começa a bater de frente. Quando começa a bater de frente, começa a encontrar um monte de problema. E o que vai acontecer com essa pessoa que foi atrás das informações? Ele vai ter que sair, porque ele não vai aguentar a pressão. Porque os próprios irmãos da sua comunidade, da sua igreja local, vai começar a apertar, exprimir, até o ponto dele não suportar ficar com a sua família lá dentro. Então, ele vai sair fora. E a maioria desses pastorzinhos que estão aí dentro de periferias, dentro de bairros, né, pobres ali, lutando para ficar com aqueles 5 ou 10 irmãozinhos ali, tendo um monte de problema, ele nem quer fazer questão de ir atrás desse tipo de informação. Por mais que ele olhe, né, o estereótipo do pastor presidente dessas instituições, dessas grandes empresas, né, vê o recurso financeiro que ele tem, o veículo que ele usa, o lugar que ele mora, né, lugar de alta segurança, blindagem, ele não está nem aí, ele só quer, porque a grande maioria desses pastores, dessas igrejinhas, eles trabalham. Chegam em casa, às vezes já vai direto para a igreja, porque eu falo que eu muitas vezes fiz isso, entendeu? Então, o que acontece é assim, cara. A grande maioria, quando eu falo de pastores bandidos, pastores 171, pastores corruptos, eu não estou falando desse pastorzinho aí. Eu não estou falando desse pequenininho. E pastorzinho, não estou falando no tom de desprezo, não. Eu estou falando no tom de ignorância que ele tem com relação à instituição. Ele é 100% funcionário. 100% funcionário. E outra, ele paga para trabalhar. Obreiro paga para trabalhar. Por isso que é um dos melhores negócios é abrir igreja hoje no Brasil. Porque você vai ter o funcionário vai trabalhar, você vai lapidar ele, você vai dar porrada nele. Por quê? Porque a alegação é o quê? Você está trabalhando para o Senhor, então faça o seu melhor. E aí nas reuniões de obreiro, ó, casca, porque fizeram isso comigo, eu fui treinado assim, passei também a exercer essa função quando assumi o papel de pastor. As minhas reuniões de obreiro chorava, obreiro tremia. Quando eu falava, vamos ter tal dia reunião, acabou, velho. A semana daqueles irmãos entrava em colapso emocional. Por quê? Porque é assim. Treina você assim, você começa a fazer isso, as pessoas que vão ali entendem, né? Entre aspas, a visão, começa agora a entrar ali dentro daquele mundo que você está apresentando para eles. Os que não concordam silenciam, a maioria fica quietinho, não concordando da maneira que o pastor trabalha, e por aí vai. São N situações que acontecem. Tudo isso para quê? Para fazer o pastorzão lá em cima. Porque você acha que, no final, aonde desemboca toda essa grana?
Ah, não. Deus envia os anjos com a sacolinha, com os baldes, né? Celestiais, para estar pegando da fonte primais, para estar levando. Oh, glória, 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 glória. Esse entendimento é lindo. Jesus é maravilhoso. Glória. 3 pastoras que você não deve ouvir. Jaque Chanel. Ele é trans e se intitula pastora em uma igreja inclusiva. Disse que Deus o chamou para fazer um tipo de empoderamento de pessoas trans. Essa igreja, na verdade, é uma sinagoga de Satanás. O evangelho já é inclusivo, recebe todas as pessoas. Mas até que ponto vamos deturpar a verdade do evangelho para favorecer nossas ideologias? Até quando? Trans, lésbicas e gays precisam se arrepender de seus pecados e não se prostrar diante de uma falsa identidade que Satanás impõe a eles. Paulo diz que nos últimos tempos os homens iriam abandonar as relações naturais com as mulheres e se inflamariam de paixão uns pelos outros, fazendo atos indecentes, homens com homens, e recebendo em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Essas pessoas foram influenciadas pela teologia da Lana Holder e de outros que são adeptos do liberalismo teológico. O grande problema desse tipo de teologia é que os textos são selecionados de acordo com o viés deles. E se a palavra de Deus é suficiente somente em algumas partes, então não estamos falando do mesmo Deus. Apóstola Sol. Ela não é pastora, mas realiza as mesmas tarefas. Dirige a liturgia e tem o dom de profecia em sua igreja. Para ela isso é algo maravilhoso. Ela diz que é a mulher do Apocalipse. É por isso que ela diz que ela tem a espada de Miguel em suas mãos. E nessa espada há poder. Ou seja, há um sincretismo na sua forma teológica. Além disso, é muito típico o uso de elementos do esoterismo durante a liturgia, como o Vale do Sal, objetos ungidos e atos proféticos. E por incrível que pareça, mesmo estando sob a nova aliança de Cristo, é muito comum o uso de elementos judaicos no culto. É engraçado que os seus membros não praticam a circuncisão, porque se estão usando elementos judaicos, eles deveriam seguir os costumes e práticas da Torá. Não existe apóstola na Bíblia e muito menos pastora. Mas isso é típico no meio neopentecostal. Por isso que precisamos de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira, para tirar o fogo estranho e a falsa teologia dos nossos púlpitos. Bia Ferreira. No caso dessa pastora, a coisa é pior ainda. A sua igreja tem um nome bem peculiar, Igreja Lesbiteriana. É isso mesmo que você ouviu. Onde aceita todas as religiões e todas as pessoas, independente de suas escolhas de gênero. Um fato interessante é que ela é filha de missionários e sua mãe era regente de coral, pianista e professora de canto também. E a sua mãe foi a primeira referência musical para ela. Hoje a Bia é cantora e pastora. Ela mudou completamente a sua ideia sobre o cristianismo depois de redescobrir a sua essência feminina. Ela segue a mesma ideia de pastores que apoiam a teologia progressista, onde eles acreditam que a Bíblia deve ser lida na nossa cosmovisão e não segundo a intenção do autor. Isso é muito perigoso porque a interpretação da Bíblia pode ser feita de uma forma errada e até mesmo herética. Lembre-se, o diabo é um dos melhores teólogos e ele já tem os seus alunos. A verdade é que essas pessoas querem cometer suas práticas sem peso na consciência. Por isso que deturpam a Bíblia para satisfazer seus pecados e suas práticas imorais. São piores que ímpios, pois conhecendo a verdade, criaram um Deus segundo as suas mentiras. E isso é diabólico. Somos a terceira geração, acompanha esse vídeo comigo aí, ó. Estamos vivendo a terceira geração de evangélicos no Brasil. A primeira geração foi a dos nossos pais. Sabe como era a geração dos nossos pais? Quem é mais velho vai lembrar. Tudo para eles era Deus. Eles eram exageradamente crentes. Espiritualizavam tudo. A esposa ficou grávida. Culto. Nasceu um menino. Culto. Vem a festinha de 1 ano da menininha. Culto de ação de graça. Festa de 15 anos da menina, culto. Conseguiu um emprego, testemunho. Comprou um carro, pastor vai ungir. Era tudo Deus, tudo era Deus, era um exagero. Tudo por vocês era Deus, 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 Deus. Meu pai dizia, crente não pode jogar bola, porque a bola é a cabeça de Satanás. Eu falava por isso, cara. Pai. Mas não deixava. Televisão que você comprou, colocou no quarto, sabe? Lembra ou não lembra? Não, crente. Eu sou do tempo que o pastor fazia uma carta de ofício, mandava para a escola pra gente não praticar esporte. Tudo por vocês era Deus. Ei, Psyu,
Vocês não tinham WhatsApp, vocês não tinham internet, vocês não tinham Facebook, Twitter, vocês não tinham Instagram. Não, vocês tinham o quê? Deus, só Deus. De manhã Deus, à tarde Deus, à noite Deus. Vocês não enjoavam de Deus, não. Tudo era Deus. Aí veio a segunda geração. A primeira geração, tudo era Deus. A segunda geração, Deus é tudo. Mas a gente acopla algumas coisas. Vai ter a festa de 15 anos da minha filha. Claro que o pastor vai dar uma palavra, mas vai ter uma musiquinha do mundo para agradar meus parentes, né? A gente vai fazer um churrasquinho em casa, claro, os irmãos da igreja estão convidados, mas embaixo, na parte de baixo da geladeira, tem umas 4, 5 escolzinhas que é para meu cunhado. Então você ia para as festas, churrasquinho de crente. E no churrasquinho de crente, tocava. Era um senhor, quero que valorize. E daqui a pouco, e nessa loucura, junto. Calma. Calma, porque veio a terceira geração, a última geração de crentes brasileiros. A primeira, tudo era Deus. A segunda, Deus e mais alguma coisa. Aí veio a nossa. Não precisamos de Deus. Para que o pastor dá uma palavra no aniversário da minha filha? Que mico. Para que cerimônia religiosa? Para quê? Que besteira é essa de consagrar carro? Para quê? Aí sabe o que Deus fez? Com muita educação ele diz: valeu, se virem aí sem mim. É por isso que há muitos anos não sai uma notícia no jornal de nossas igrejas: em tal lugar um paralítico abandonou a cadeira e se levantou. Por isso que não sai mais notícias no final de nossos congressos: 145 batizados no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós dizemos: Deus, não precisamos de ti. Deus disse: valeu, faz o culto aí sem mim, canta o que vocês quiserem, cante no estilo que vocês quiserem, faça o que agrada a vocês. Valeu, não precisam de mim, sou muito educado. Desculpa. Meus irmãos, que forte, né, meus irmãos? Falar o que sobre isso aí, né? Tudo verdade isso aí, né, meus irmãos? Mas aí, o que você acha a respeito disso aí? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir. Pois é rei sobre rei, tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, por eterna e glórias te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traz e paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem no céu e de transformação, enviada no trono de Deus. Amém. Amém. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver, porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir, e seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Basta somente confiar no Senhor. Ele é seu nome. Aleluia. O Deus que conhece o seu povo
mas um dia conhece o sol. Não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda esperança termina, Deus revela seu grande poder. E a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Maravilha, Jesus.